Estamos de volta aqui falando nisso. Papo Cabeça, quarta-feira, recebendo o Dr. Williams Ramos, que é ibiatra. O que é ibiatra, Sol? É aquele médico que cuida da saúde dos adolescentes e do lado psicológico deles também. Então entende tudo dos adolescentes. E ele está orientando a gente sobre a escolha sexual dos filhos, sabe? Como é que você lida com essa situação? Seu menino está gostando de outro menino e a sua menina está gostando de outra menina. E a gente está aqui orientando você e aprendendo muito também com vocês. Bom, mas eu tenho um toque muito legal antes de voltar para o nosso bate-papo. Você sabe que a Mara Brasi, falando nisso, estão sorteando agora em abril móveis para o seu quarto. Em março foi para o quarto do seu filho. Agora é para você. Você quer, né? Para participar é muito fácil. Ligue 9711-1313. Aí você digita a opção 1, tá? Para falando nisso. Depois você digita 1 para concursos e responda o seguinte: qual foi a história mais legal que já aconteceu dentro da sua casa? A resposta mais criativa vai levar uma cama e um guarda-roupa da Mara Brás. Participe e boa sorte para você. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Muito legal, né? A gente está torcendo para você faturar aí. Aliás, tem uma cesta de presente hoje da Droga 15, o pessoal que está participando, né, Luquinha? Pois é, falando nisso, vai deixar as suas unhas mais lindas e estilosas. Então você pode participar pelo Face e você vai concorrer a essa cesta tão legal que tem vários esmaltes para você, tá? Então participe lá, facebook.com/falando nisso, Band, deixe a sua pergunta ou sua opinião sobre o assunto de hoje e converse aqui com a gente. Bom, olha só, eu tô com o Rodrigo aqui, ele perguntou o seguinte: como lidar no caso da família não aceitar mais pela religião, porque não permite, do que pela opção da pessoa? É verdade, isso tem muito, né? A questão da religião, ela é uma questão muito forte nessa questão da sexualidade. Eu acho que a religião ela tem um impacto muito grande, porque, infelizmente, seja com questões de casais heterossexuais, homossexuais, ou seja, independente da sexualidade de cada um, a religião já coloca determinados preceitos e que as pessoas muitas vezes querem segui-los, mas vai contra o que ela sente. Então, acho assim, se a gente for pensar na religião, claro que você tem que tomar cuidado, porque você vai falar com o seu pastor, de repente ele vai falar que isso é coisa do demônio, que vai fazer um exorcismo em você. Então, quer dizer, eu acho que você tem que ter primeiro uma grande aceitação de você mesmo, você olhar para dentro de você, o que você sente, está bem resolvido, bem tranquilo em relação a isso, ou está se descobrindo, aí eu vou conversar com outras pessoas, chegando nas pessoas da tua religião. Infelizmente, a gente vê que os filhos, né, como eu tive o caso de que leva a família leva para tomar hormônio, também tem filho que a família leva para a igreja para tomar, fazer exorcismo, porque é o capeta que está nele. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que tirar muito mito, como a menina falou no telefone. Existem as pessoas, como ela disse, ignorantes, mas não é. Acho que a construção cultural, social do nosso mundo e o país, nosso país ainda vive muito isso, faz com que a religiosidade, a cultura, os nichos sociais envolvam muito nessa questão. E é engraçado, né, que quando a gente fala em homoafetividade, o nome mudou justamente por isso. Antigamente era homossexualidade, mas remetia só ao sexo, e não é verdade, né? Pessoas que estão tendo relacionamento do mesmo sexo, adolescentes ou não, não é só a questão sexual, isso vai muito mais além. É por isso que legalmente mudou-se o nome para homoafetividade, ou seja, é um afeto de duas pessoas. Luquinha, vamos lá? Vamos lá, tá bacana aqui, pessoal, tá abrindo o coração, sabe, Que Sol? bom! Isso é muito legal, até quem é contra também tá falando, e eu acho que tem que ter Todo todo o direito, claro. todo o direito de falar, tá certo falar também. E tem uma pergunta aqui, uma sinceridade, na verdade, da Raquel Assis. Ela fala assim, que isso é muito difícil de responder, a nossa enquete, né? Porque ela ia fazer de conta, se fosse com ela, que estava tudo bem, mas no fundo ela nunca iria aceitar. E a gente está falando aqui de 90% das pessoas que estão participando da nossa enquete que dizem que sim, iriam apoiar os filhos. Mas aí eu queria conversar com vocês sobre aquilo no comercial, né? Desses 90%. Será que é dos filhos dos outros ou dos nossos filhos? Boa filhos pergunta, deles, né? lembrança, Luquinha. Não, a experiência que a gente tem, que mostra no dia a dia, é que normalmente é o filho dos outros. Eu acho que a questão de você falar, meu filho é homossexual, como que eu vou encarar isso? É muito difícil para os pais. A gente tem uma sensação de transferência que a gente faz com os nossos filhos. Então, quando a gente tem um filho, a gente já fez um projeto de vida para ele, seja profissional, seja familiar. E às vezes, quando você vê que ele fez uma opção e que a gente sabe que socialmente vai ter que enfrentar algumas dificuldades sociais, né? Vai ter que enfrentar preconceito. A gente não quer isso muitas vezes para o nosso filho. Então a gente fala, poxa, meu filho vai sofrer. Só que a gente não vê que às vezes a gente não apoiando essa escolha, essa opção, a gente faz ele sofrer muito mais. É essa pergunta aí que eu ia te fazer. A negação dos pais em relação a uma condição dos filhos homossexuais ou homoafetivos pode gerar o quê? Olha, Solange, eu digo tranquilamente que muitas vezes o que dói mais nos filhos é a negação dos pais.
Eu acho que assim, o sentimento de você chegar, é como eu já tive vários pacientes que no atendimento os pais estão lá porque eles querem mudar o filho, seja de que forma for. Eu acho que quando o filho sabe que o pai levou ele no médico ou levou ele na igreja porque ele quer mudar o filho dele, isso é muito difícil. Porque ele não está do lado, parceiro, vamos tentar entender, olha, é difícil para mim como pai, não é fácil, é difícil para mim como pai, mas deixa eu tentar entender o que está acontecendo. E muitas vezes o filho não tem essa resposta. Eu acho que isso é o que dói mais para o filho. Olha só. Filho é filho, amor é amor, gente. Vamos ver que se a gente consegue entender um pouquinho essas coisas. Não estou falando de aceitar, mas entender um pouquinho mais esse mundo que às vezes pode terminar, às vezes até em tragédia, né? Filho fugindo de casa, se envolvendo em drogas, né, Lu? Essas coisas todas. Só você comentou a questão do homoafetivo e homossexual, né? E a Érica Ramos faz uma pergunta que está ligada a isso. Qual a diferença, doutor, entre orientação sexual, opção sexual e condição sexual? Tem alguma diferença ou são nomes diferentes para a mesma coisa? Olha, se você colocar tudo muito no bolo, você vai ver pequenas nuances teóricas para dividir uma coisa da outra, a orientação, a condição sexual. O que eu acho que é importante diferenciar é que você vai ter o seguinte, você tem muita gente no homoafetivo que você, na verdade, você tem afeto pelas pessoas. A sexualidade, como a gente comentou, é um caráter muito mais amplo. Eu posso ter amigos homossexuais, eu posso me sentir bem, mas eu não tenho uma atração física. Então eu tenho uma orientação de gostar, de ter relacionamento, mas não estou vivenciando aquilo diariamente como uma condição sexual minha, de conviver na questão de relacionamento íntimo, seja amoroso, sexual e tudo mais. Então eu acho assim, o que a gente tem que diferenciar é que muitas vezes a gente coloca rótulos em pessoas que se sentem bem com grupos homossexuais, são tribos às vezes que são taxadas de alguma coisa, mas não, eles se sentem bem, eles têm bom relacionamento, ou seja, o principal, eles têm respeito um pelo outro. E a gente já coloca eles numa questão de serem homossexuais, de terem questões que têm que ser resolvidas, sendo que ele não tem nenhuma questão maior nisso. Acho que você falou a palavra-chave, né? Respeito ao ser humano, né? Vamos lá para o Ligue Band, Pedro Mariano. Boa tarde, Solange. O meu nome é Daniel. E eu queria saber sobre a terapia de reversão para homossexuais. Isso é certo? Isso é errado? Isso existe? Pois é, existe sim. Eu ouvi falar e nos Estados Unidos é crime. Isso daí virou crime. Foi decretado que se tiver algum terapeuta, algum fisioterapeuta, psicólogo fazendo isso, ele vai para a cadeia, porque é crime. Eu já tive paciente que a família levou para fazer a tal regressão, terapias de vidas passadas, para ver, e também fazer uma reversão das suas... Gente, pelo amor de Deus, eu acho que é ter o bom senso, é a gente entender que o indivíduo ele tem várias nuances do seu desenvolvimento. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não existe receita milagrosa, não vai ter igreja que vai mudar, não vai ter regressão, não vai ter hormônio. Eu acho que é uma questão do seguinte, vamos fazer com que a pessoa, principalmente a gente está falando aqui de crianças e adolescentes, vamos fazer com que a pessoa possa entender o que ela está sentindo. A pessoa às vezes está sentindo um bom relacionamento, uma atração de questão social, não sexual, não amorosa, e a gente está colocando um monte de conceitos para a pessoa e levando para isso, para aquilo. Eu acho que a gente tem que desmitificar isso daí mesmo. Exatamente. Eu tive um conhecido que fez essa reversão, né? Não funcionou e os pais acabaram perdendo esse meu amigo pelo suicídio. Ele se matou. Então é bom a gente repensar algumas coisas aí, né, Luquinha? Com certeza, Sol. Por isso que a gente tem que conversar, que nem a gente está fazendo hoje, exatamente. Né? Conversar não machuca, conversar só esclarece, abre a mente e deixa tudo muito claro, né? Que é o mais importante. Solange, a gente vai para um rápido intervalo agora. Participe você lá no facebook.com/Falando-Nisso-Band. Faça sua pergunta, dê sua opinião e concorra aqui na Droga 15. Essa cesta tão bonita, cheia de esmaltes para você ficar linda. Fica aí que no próximo bloco tem curiosidades do dia de hoje.